E aí, beleza? Vamos começar esse vídeo de hoje com um probleminha, tá certo? Nós vamos pensar o seguinte, ó. Tem uma pergunta aqui: quantos litros de água cabem em uma caixa d'água com as medidas abaixo? Então, seguinte, aqui parece um cubo, mas não é, tá? Porque são medidas diferentes, beleza? Imagina que isso aqui é uma caixa d'água, tá certo? Então nós vamos encher isso daqui de água, né? Esse interior aqui, ó, vai ser preenchido todo com água. Eu quero saber quantos litros de água cabem aqui dentro. Mas eu quero saber isso calculando antes, né? Não colocando água até chegar num total e eu descobrir quanto é, né? Eu quero calcular isso antes. É o que nós chamamos de capacidade. Bem? Nós chamamos de capacidade. E veja bem, quando eu quero saber quanto cabe dentro de qualquer objeto, então isso aí eu estou descobrindo a capacidade do objeto, tá certo? Então nós vamos falar aqui, ó, hoje sobre capacidade, tá bem? Veja bem, na aula anterior nós falamos sobre volume, que é o espaço que aquele objeto ocupa, né? Agora a capacidade tem relação com o volume, muita relação com o volume, na verdade, tá? Ele está bem junto aí. Só que a capacidade é o quanto cabe dentro, tá certo? E nós vamos calcular isso. Bom, então se eu quero falar sobre capacidade, eu quero descobrir qual a capacidade dessa caixa d'água, né? Quantos litros cabem ali dentro? Então, nós vamos começar e o primeiro passo disso, tá? O primeiro passo eu preciso do volume, né? Nós vamos calcular o volume deste objeto aqui. Bom, o volume desses blocos retangulares, podemos chamar assim, a gente falou dessa forma no vídeo lá, né? É simplesmente eu multiplicar as três dimensões, o comprimento, a largura e a altura, tá certo? Sempre que a gente tiver um bloco retangular, a gente vai calcular o volume desta forma, né? O comprimento, vamos anotar aqui, ó, comprimento multiplicado pela largura multiplicado pela altura, tá? As três dimensões são multiplicadas. Se for um cubo, se for todas as medidas iguais, é a mesma coisa. Você vai multiplicar 3 vezes o comprimento vezes a largura vezes a altura, tá bem? Então sempre desta forma para a gente calcular o volume de um objeto sólido assim, né? Um bloco retangular ou um cubo, tá bom? Vamos calcular. O comprimento é 1,2 metros. A largura é 1 metro e a altura é 1,3 metros, tá certo? Vamos calcular esse volume aí, tá bom? 1,2 vezes 1 dá 1,2, né? Aí 1,2 vezes 1,3, vamos fazer aqui do lado? 1,2 vezes 1,3. É multiplicação, tá, galera? Não esquece que tem que multiplicar esses resultados. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Então aqui vai dar duas casas decimais, né? 1, 2, 1,56. Agora vem um detalhe muito importante, muito importante. Olha a dimensão que nós estamos usando. Metro, tá? Metro, a unidade de medida é o metro, né? Então, aqui nós teremos o volume em metros cúbicos. Então, tem aqui 1,56 metros cúbicos, tá bem? Agora, presta bem atenção. Calcular o volume é o primeiro passo. O segundo passo é eu fazer a transformação de volume para capacidade, tá bem? Então, encontramos o volume. Volume é uma coisa, capacidade é outra. Volume é o espaço que ele ocupa. Capacidade é quantos litros cabem dentro, tá bem? O que a gente vai fazer? Nós temos que primeiro estabelecer algumas relações para que eu possa fazer essa transformação, tá certo? Bom, então nós vamos anotar aqui essas relações, ó. As relações são o seguinte: temos três relações de volume para capacidade. Eu vou anotar as três e a gente sempre vai ver qual é a que melhor encaixa no nosso caso, tá bem? Então, ó, existe uma relação assim, ó, que 1 metro cúbico cabe em 1000 litros, tá bem? 1 metro cúbico, 1000 litros. Segunda relação, 1
decímetro cúbico cabe exatamente 1 litro. E terceira relação é que 1 centímetro cúbico cabe 1 ml. É viu do ml, né? ml. Então, ó, estão aqui as três relações. A cada 1 metro cúbico tem 1000 litros d'água. A cada 1 decímetro cúbico é 1 litro de água. E a cada 1 centímetro cúbico tem 1 ml. 1 ml é o mililitro, né? Mililitro. Lembrando que existe a relação entre as próprias unidades de capacidade, né? Por exemplo, 1000 ml dá 1 litro, né? Isso é a relação mais simples que existe lá. Por exemplo, você pega uma garrafa de 1 litro de água lá, na verdade ali, se eu disser que tem 1000 ml é a mesma coisa. Você pega uma garrafinha de água de 500 ml, se você juntar mais uma de 500 ml, você tem 1 litro, na verdade? Então, a cada 1000 ml dá 1 litro. Essa relação também já é mais natural pra gente, né? Bom, o que a gente vai fazer agora? Como nós temos aqui o volume 1,56 metros cúbicos, e eu sei que a cada 1 metro cúbico são 1000 litros, eu quero transformar agora esta informação que está em metros cúbicos, utilizando esta relação que 1 metro cúbico são 1000 litros, eu quero transformar isso daqui para capacidade agora, tá bem? Então, copie isso daqui, anota, eu vou apagar uma parte aqui para a gente poder usar o espaço melhor, tá bem? Então, anota aí. Bom, vamos lá agora. O segundo passo que a gente faz quando vai calcular a capacidade, né, o quanto cabe dentro, você vai transformar de volume, vai usar o volume para chegar na capacidade, tá bem? Vamos observar o seguinte, ó. Eu só deixei essa relação porque é essa que a gente vai usar. Como o nosso volume está em metro cúbico, observa sempre essa informação, tá bem? Lá no próprio exercício, ele vai estar lá, ou é centímetro, ou é milímetro, ou é decímetro, ou é decâmetro, lembra disso, né? Bom, e quando você calcula, então, você vai ter essa informação aqui. No caso, ela está em metros cúbicos, tá bem? Caso esteja, por exemplo, em quilômetro cúbico, você vai ter que transformar essa unidade para metro cúbico, tá bem? Então tem que estar em metro, decímetro ou centímetro. Viram as três relações que estavam aqui embaixo, vocês anotaram, né? Então olha lá, como aqui está em metro cúbico, veja o que é a relação. Vamos pensar um pouquinho nessa relação? 1 metro cúbico são 1000 litros. Bom, então quer dizer que 2 metros cúbicos são 2000 litros d'água. Se eu tiver 5 metros cúbicos, são 5.000 litros. Então, para entender, tenho 10 metros cúbicos, 10.000 litros. Então, na verdade, a relação que existe é pegar o volume e multiplicar por 1000, né? Se eu falar que eu tenho um volume de 3 metros cúbicos, é só fazer isso daqui vezes 1000, que eu vou ter a capacidade. 3 vezes 1000, 3.000 litros. Tá vendo? Então, para trocar de metro cúbico para litros, faz o quê? Vezes 1000, porque é isso, né? 1 metro cúbico, 1000 litros. Vamos fazer isso aqui, ó. Então a capacidade vai ser 1,56 metros cúbicos multiplicado por 1000. E aí sim a gente vai calcular então a capacidade. Tá? Vamos fazer esse cálculo ali. Bom, o cálculo vezes 1000, toda vez que vocês estiverem vezes 1000, não precisa vocês armarem a conta aqui, tá? Fazer 1,56 vezes 1000. Vai ser um trabalho muito demorado com uma coisa muito simples. O que a gente vai fazer? Quando vocês estiverem vezes 1000, ou vezes 10, ou vezes 100, vocês não precisam fazer o cálculo, tá? Só observam o seguinte. Claro que isso só vale se aqui for 1 e tiver zeros, né? Vocês vão pegar o número 156, né? Aonde está a vírgula? Está aqui, né? Não tem 3 zeros? 3 zeros. Então vocês vão deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Tá bem? 3 casinhas para a direita. Aí 1, 2, 3. Andou mais uma sem ninguém, né? Então, 1560. Lembra que a vírgula no final eu posso tirar ela? Se você deixar também não tá certo. Não tá errado, tá bom? 1560 litros. Pronto. Respondido. Esta é a capacidade dessa caixa d'água. Dá pra gente colocar aqui dentro exatamente 1560 litros. Essa capacidade total, né? Ela pode ser usada no total ou um pouco menos.
tá bem? Então, 1.560 litros é a capacidade. Perceberam? Nós primeiro precisamos do volume. Primeiro passo é calcular o volume daquele objeto, certo? Segundo passo é nós então encontrarmos a capacidade. Como? Usando uma das três relações, tá certo? 1 metro cúbico são 1.000 litros, a segunda relação, 1 decímetro cúbico são 1 litro e 1 centímetro cúbico é 1 ml. Beleza? Anota isso aí, a gente vai fazer mais um exemplo para ajudar bastante aí, tá bom? Vamos fazer então mais esse exemplo aqui, ó. O aquário abaixo está com 50% da sua capacidade. Quantos litros de água faltam para completar ele? Bom, então nós temos aqui uma relaçãozinha, né, do aquário aqui, e nós queremos então saber quantos litros faltam para mim completar ele. Bom, primeiro passo, qual que era? Primeiro tenho que encontrar o volume, né? Então o primeiro passo é sempre calcular o volume do objeto, tá bem? Vamos calcular o volume? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro passo é calcular o volume. O volume de um bloco retangular, que é esse formato, lembra lá? É multiplicar as três dimensões. O comprimento multiplicado pela largura multiplicado pela altura. Se você inverter as ordens não tem problema. O importante é multiplicar essas três medidas que nós temos. Comprimento, largura e altura. Beleza? Vamos lá? Então vai ser 50 vezes 25 vezes 30. 50 que é o comprimento, 25 que é a largura e 30 que é a altura. Beleza? Vamos multiplicar. Volume vai ser 50 vezes 25 e 25 deu o resultado vezes 30. Vamos fazer lá. 25 vezes 50. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Aqui 2 vezes 5, 10. 1.250. Agora esse resultado vezes 30, né? Vezes 30. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. 3 vezes 1, 3 e vai um 0 no final. Volume 37.500. Tá? Multipliquei 37.500. Bom, mas nós estamos usando centímetros, né? Então, centímetros cúbicos. Temos o volume. O volume do aquário, eu sei que é 50%, tá? A gente já chega lá. O volume do aquário é 37.500 centímetros cúbicos. Agora eu preciso saber qual a capacidade do aquário. Como é que eu faço a capacidade? Eu tenho que encontrar uma das três relações para me utilizar. Qual for mais útil para mim, tá certo? Mas vejam bem, uma das relações, um aquário, ó, o tamanho dele é 50 centímetros, não é algo muito grande, né? Provavelmente não vai caber 1.000 litros aí, né? Então o que a gente vai pensar? Qual relação será que faz mais sentido? Eu pensar no metro cúbico, porque daí ele vai usar 1.000 litros da água, eu pensar no decímetro cúbico, que vai ser 1 litro, ou pensar no centímetro cúbico, que vai ser 1 ml. Eu acho que no caso de um aquário, um tamanho médio assim, ele vai ter mais sentido aquela relação que fala que 1 decímetro cúbico são exatamente 1 litro, né? A relação de 1 para 1, a cada 1 decímetro, 1 litro. Bom, por que faz mais sentido? Se eu for falar em metros cúbicos aqui, isso aqui não chega a dar 1 metro cúbico, né? Não, ele passa um pouquinho de 1 metro cúbico, mas aí não vai caber, será 1.000 litros, vai ficar meio confuso, né? Geralmente a gente deixa para usar o metro cúbico, aquela relação 1 metro cúbico são 1.000 litros, quando a gente fala de um reservatório de água grande, de uma caixa d'água, uns objetos muito grandes, né? Quando a gente fala de objetos médios, assim como um aquário de 50 centímetros, então a gente vai usar essa relação, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Só que tem um porém, a relação diz que é 1 decímetro, e aqui nós temos centímetro. O que a gente vai ter que fazer? A transformação dessa unidade aqui, tá bem?
Só para a gente relembrar, então, eu vou colocar aqui uma parte da nossa... Lembra da nossa tabelinha? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, lembra? Então nós vamos precisar dessa, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Então nós temos lá o decímetro, aqui está o metro, né? Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Já é o suficiente, eu tenho aqui, nós temos centímetros cúbicos e aonde nós queremos chegar, decímetros cúbicos. Então, nós vamos voltar a uma casa, né? Nós vamos voltar a uma casa. Lembra que quando nós estamos falando em volume, nós temos o número 3 aqui, significa 3 casas decimais, né? A cada unidade que eu avançar ou voltar, eu preciso deslocar a vírgula em 3 casas decimais. Então vamos lá, ó. Capacidade. Vou repetir esse número aqui, tá? 37.500. Olha lá, a vírgula está aqui no final, né? Nós vamos mudar de centímetro para decímetro. Uma unidade para a esquerda, então a vírgula vai deslocar 3 para a esquerda, né? 1, 2, 3. Vai ficar 37,5. Só que agora a gente vai tirar esses zerinhos daqui porque ele não faz mais sentido, né? E aí, beleza. Então a capacidade deste aquário é de 37 litros e meio, 37 litros e 500 ml, tá bom? Essa é a capacidade do aquário. Agora, vamos só recapitular aí, que é bem importante. Nós tínhamos calculado e o volume estava em centímetros, só que a nossa relação é decímetro, por isso nós mudamos de decímetro para centímetro, né? Se eu colocar aqui de centímetro para decímetro, decímetro cúbico, tá? Vamos deixar assim primeiro. Só que a relação diz que é de 1 para 1, ou seja, 1 decímetro dá 1 litro. 37,5 decímetros são 37,5 litros de água. Essa é a capacidade do aquário, tá bem? Do aquário, 37,5 litros. Só que falou que ele está com 50% já, só precisa completar. Bom, 50% é metade, né, gente? Metade. Então eu preciso descobrir quanto que é metade de 37,5 litros. Vamos lá? 37,5 dividido por 2, né? A metade dividido por 2. Lembra que a gente não faz conta com vírgula. O que a gente vai fazer? Temos uma casa decimal, colocamos um zero lá. E aí podemos tirar a vírgula. Tá bem? Vai lá, vamos pegar o 37, 1 vezes 20 dá 20, sobra 17. Baixamos o 5. 175 dá 8 vezes 20 dá 160. Sobra resto 15. Colocamos o zero, né? Agora vai colocar a vírgula lá e o zero. Vai dar 7, né? 7 vezes 20 dá 140. Sobra resto 10. Acrescentamos um zero, dá 5. 5 vezes 20 dá 100. Resto zero. Então, quanto falta de água? Que é a metade, né? Então faltam 18 litros e 750 ml, né? 18,75 ou 0,750. Tá bem? E aqui está a nossa resposta. Então, capacidade. Capacidade é quanto cabe dentro. O que eu preciso? Primeiro eu preciso calcular o volume, né? Primeiro passo é calcular o volume. Para mim mudar para capacidade, eu tenho que ver qual relação eu vou usar. Se é decímetro cúbico, que dá 1 litro, ou metro cúbico, que dá 1000 litros, ou se é centímetros cúbicos, que dá ml. Aqui fazia mais sentido o litro, então a gente usou o decímetro cúbico. O decímetro cúbico é fácil de usar porque não precisa multiplicar por 1000 igual o metro cúbico, né? É só você trocar o decímetro por litro. Ó, a gente só trocou de decímetro por litro. Beleza, anota tudo aí e vamos fazer os exercícios agora, beleza? Até mais, valeu!